pegar aqui o finalzinho dela. E aqui está o trabalho. Duas me entregaram, tá? E as outras atividades. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Não, né? Se tiver, só perguntar. Professor, o trabalho dá para entregar ainda, essa primeira parte? Dá, não vai valer a mesma coisa, mas pode entregar o mais rápido possível, né? Seria melhor para eu deixar registrado aqui, tá? Vocês precisam me avisar para eu dar o ok. Desenvolvimento econômico foi, tá, para aí, indústria e pobreza, Egito e a África, que foi o que a gente fez os exercícios semana passada, juntos, né, que vocês me enviaram. E o para conferir, a gente não chegou a fazer, acho que não deu tempo para o conferir, né? Não sei, mas Thaís, não de está vocês? feito mesmo, não. Não, então vou pular ele, porque tem um módulo aqui, acho que foi 77, que nós não fizemos. Complete trechos corresponde, tá? O 37. Então, eu já vou para o conteúdo novo. Para mim é o grupo 11, não sei o de vocês. Capítulo 13. O nosso continua no mesmo livro 8. Perfeito. Não muda, então, né? Esse módulo 79, né, é sobre a cultura e a constituição social, que a gente vai estudar agora um pouquinho sobre a África saariana, tá? Questão da África saariana. Saariana, né? Bom, temos aqui... Espera aí um pouquinho. Bom, as condições naturais do continente africano, marcadas pela presença da grande extensão desértica localizada em sua região setentrional, permitem identificar dois grandes grupos de países bastante distintos. Uma dessas regiões, conhecida como África saariana, inclui países do norte do continente que são diretamente influenciados pela presença dessa extensa área árida e de clima seco. São eles, né? Região do país do Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Saara Ocidental, Mauritânia, Mali, Níger, Chad, Sudão, Senegal e Eritreia. Esses são os países, tá, que ficam na região do deserto do Saara. Tá? Aqui, ó, são países africanos com forte influência do deserto do Saara. O deserto do Saara é o maior deserto do mundo, né? E essa parte que está aqui em amarelo, né, é o deserto. Tem países aqui como o Egito que é totalmente o deserto. A Líbia, né? A influência do deserto aqui do Saara nessa região, tá? E esses são os países que compõem. O que faz essas regiões serem um pouco mais, em algumas partes desses países, né, serem um pouco mais fortes na economia e na plantação agrícola são os rios. Por exemplo, o Egito. O Egito está totalmente aqui no deserto, mas tem o rio Nilo aqui, ó, que corta o país inteiro. Foi aonde, né, teve lá a civilização egípcia dos faraós, né, as pirâmides do Egito, a esfinge, toda aquela civilização em volta do rio Nilo, mesmo sendo regiões desérticas, né? Então, essa região aqui, ó, uma região semiárida ou totalmente árida, quer dizer, desértica mesmo, tá? Vocês lembram quando são os povos que moram no norte da África? Os povos que migraram para cá e moram aqui? Não. Os árabes. O norte da África são árabes, que migraram, né, do Oriente Médio para o norte da África. Tanto que a religião oficial nesses países é o islamismo. Tá? Olha a população, a diferença. População árabe africana. Não. Ó, isso aqui é a população do norte da África. São árabes, né? Ó. Quem olha assim fala, não, professor, é do Oriente Médio. Não, não é do Oriente Médio. É da África. Porque o povo árabe, né? Da região. Porque tem a África mais branca e a África negra, né? E o deserto do Saara que faz essa divisão,
porque aqui foram a população árabe que habitou, né, os árabes, os persas, né, aqui do Oriente Médio, que veio para cá, e com eles levaram até a religião, tá? Enquanto abaixo do deserto do Saara temos a África subsaariana, tá, que é uma África mais pobre, vamos dizer assim, que católicos, né, cristãos, na verdade, o cristianismo é presente no sul, na África subsaariana, no norte é mais o islamismo, tá? É importante vocês saberem disso, dessa diferença. Bom, a transição entre a área de influência da região desértica e a área mais ao sul de clima tropical não ocorre de maneira abrupta. É possível identificar uma extensa faixa de transição latitudinal que corta o continente um pouco ao sul da linha do Equador, conhecida como Saal, que é essa linha aqui imaginária, ó. Saal que divide aqui, ó. O Saal se constitui como região de transição entre zona desértica e árida do norte e a região chuvosa e tropical ao sul. Assim, inclui elementos climáticos e naturais diversos que a diferenciam de maneira significativa dos demais países do seu entorno, tá? Isso aqui a gente já viu nas aulas de clima e vegetação, a gente só está retomando um pouquinho para entender um pouco essa região do norte, tá? Do continente. Então, características gerais da região do Saal, né? Temos o relevo predominantemente plano, com pouca variação de altitude, sem extensas platôs, né? Não tem muitas montanhas ou relevos muito altos aqui, porque é um deserto, né, de areia. Então, deserto de areia, você não vai ver altas montanhas, né, ó. Deserto do Saara, você não vai ver tanto montanhas assim, é deserto. Vai ver dunas, né, ó. Areias, né? Gente, esse deserto, eu acho ele tão bonito, mas eu tenho medo de cobras do deserto, que elas escondem, né? Dentro da areia. Já vi vários filmes, né? Elas se escondendo dentro da areia, ó. Não sei qual é esse tipo de cobra, mas tem várias espécies de cobras do deserto que elas... E elas ainda se camuflam na areia. Elas se... Ó, e ela é da mesma cor, ó. Tem até um filminho de desenho que mostra. Tem uma série Netflix, né, dos animais do deserto. Ó, tem esse filme aqui também que mostra. Esse filme aqui eu já assisti, Saara, eu acho. As cobras do deserto que se apaixonam. Enfim. É. Bom, o clima é caracterizado pelo regime semiárido, com poucas chuvas e predominância de estação seca durante o ano nessa região, óbvio, né? Deserto. A vegetação predominante é rasteira do tipo savânica, né? Com poucas árvores de baixos portes e esparsas, né? Que é o tipo daquela vegetação de desertos, cactos, né? Vegetação desérticas mesmo. Bom, as sub-regiões da África setentrional, tá? Além da região do Saal, é possível dividir a parte saariana do continente africano em grandes unidades distintas que permitem melhor compreender sua constituição social, cultural e econômica. Então, temos a região de Maghreb, no norte da África, e a região do Vale do Nilo, tá? São duas regiões importantes nessa região setentrional. Quando eu falo região setentrional, estou falando na região do norte mesmo da África, tá? Então, essa região de Maghreb, né? Ao noroeste africano é conhecido como Maghreb, palavra árabe que significa poente ou ocidente, como referência à região africana setentrional mais próxima da costa do Atlântico e Mediterrâneo, formada por Marrocos, Saara Ocidental, Argélia, Tunísia, Líbia e Mauritânia. São esses países daqui, ó. Maghreb significa parte ocidental, próxima do Atlântico, do Oceano Atlântico aqui, ó. E essa seria a região do Egito, né, o Vale do Egito, que é a parte oriental. Leste, oeste, oriental, ocidental, tá? Uma das grandes características dessa região do Maghreb, que é a parte ocidental do norte da África, é a presença dos povos berberes, além dos árabes, um grupo étnico composto por diversos povos que partiram da mesma matriz cultural, vindos do norte da África de origem afroasiática, tá? Aqui é uma imagem, né, deles na região, vendendo tapete. Tem uma novela, né? Essa região aqui bem lembra o Marrocos. Tem a novela O Clone, que acho que vocês até comentaram na última aula, alguém comentou, eu comentei, sei lá. O Clone é uma novela que passou em 2001, 2002. Na Globo, está reprisando, acho que no canal Viva, né? E conta a história, né, do povo dos Marrocos. Oi, Camila.
2001, 2002, eu não tinha nem nascido. Não mesmo. Mas ela está reprisando a novela, é com essa atriz aqui, ó, Giovanna Antonelli, acho que eu já mostrei para vocês, né? E a história se baseia em Marrocos. Aí mostra lá os tapetes, né? As especiarias que eles têm. A novela traz essa cultura, né? Ó, aqui a região, o lugar onde colore, né? Os tapetes, as roupas, né? Mostra bastante aqui como era o casamento, né? Feito, ainda é feito, né? Então a novela traz bastante cultura nesse tempo. A gente está precisando de novelas assim, para poder trazer um pouco de cultura de outros países para a gente entender. Bom, como ocupam extensa região em parte desértica, né, eles estão mais na parte desértica, né, do que em partes não desérticas, tem grande tradição nômade e que, ao longo da história, sofreram influência de civilizações provenientes do Oriente Médio, como dos fenícios, que vocês devem já ter ouvido falar, né, os fenícios na Grécia Antiga, dos romanos, que estenderam parte de seu império, e essa região em razão do mar Mediterrâneo e da expansão islâmica, quando a maior parte dos grupos se converteu ao islamismo. Por isso que essa parte aqui é totalmente convertida ao Islã, são muçulmanos, tá? Estima-se que atualmente existam mais de 65 milhões de berberes, né, vivendo na região do norte da África, principalmente no Marrocos e na Argélia. É um número muito alto para países, né, do continente africano, sendo que a África tem aproximadamente 1 bilhão de habitantes. É um continente bem populoso aí. A outra região do norte da África é o Vale do Rio Nilo, né? A sub-região do Vale do Nilo é formada por Egito, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia e Eritreia, recobrindo grande área do nordeste do continente africano, como nós podemos observar nesse mapa, né? Regiões do Vale do Rio Nilo. Então, o Rio Nilo ó, passa por todos esses países praticamente, tá? Ele nasce aqui na região central, né? Um pouco mais no centro do continente, do Lago Vitória, e surge aí o Nilo, ó. E o Nilo vai cortando todos os países dessa região da África até chegar no Egito. Então, o tamanho do rio é o segundo maior rio do mundo, né? Depois da Amazônia, do rio Amazonas. Embora apresente grandes áreas desérticas, esses países estão sob forte influência do rio Nilo, que forma um imenso vale crescente, fértil nessa área africana e determina boa parte da organização espacial desses países. A região do Vale do Nilo forma uma das áreas de ocupação mais antigas do mundo, entre as quais se destacam a civilização egípcia e a cultura etíope. Os povos etíopes têm origem semita, de etnias que originalmente habitam o Oriente Médio, e que, por causa de sua cultura nômade, pastoril, migraram para diversas regiões, desde o Nordeste africano até as áreas do atual Irã central. Os etíopes sofreram grande influência da cultura cristã pelas ocupações gregas e romana. Atualmente, parte de sua formação religiosa é composta por uma igreja própria, a Igreja Ortodoxa Etíope, né, que é a região da Etiópia, tá? São povos que apareceram na região do Oriente Médio e acabaram migrando para a região da Etiópia, né, ó, atravessando o Mar Vermelho, ó, Oriente Médio, África, Etiópia, tá? E povoar essa região, tá? Tranquilo até aqui? Tranquilinho? Sim. Então tá bom. Não vou começar esse outro módulo, porque não vai dar tempo, tá? O que eu vou fazer hoje? Presta atenção. Vou pedir para a semana que vem essa atividade aqui desse módulo, então fiquem atentos aí, tá? O módulo 79, Cultura e Constituição Social, para vocês fazerem os exercícios. E hoje também eu vou pedir já a segunda parte do trabalho, valendo 5. Aquele que eu passei pro dia 20, até o dia 25, que era para ter entregue, valia 5. E agora eu vou passar a outra parte de um trabalho, também valendo 5. Aí quem entregou tudo, juntando as notas, né? As duas notas vai ter 10 de trabalho. Então hoje eu vou fazer a postagem dessas duas atividades apenas. O trabalho e essa atividade do módulo 79. Ok? Ok. Então tá bom. Tem que pegar a presença do meu caderno para colocar aqui. Aqui foi feriado. Tá?
Camila tá aí, né? Camila, ok. Cleo entrou, Duda entrou, Guilherme está aí, Júlia entrou que eu vi, Luiz eu não vi. Luiz está aí? Luiz. Luiz está online? Alguém fez para mim? Não, Maria Clara está não. aí. Tá... Mari entrou? Mari também não vi. Rian entrou. Sim. A Mari tá. Ela é a Gabi. Então, tá bom. Presença aí para vocês. Então tá bom, gente. Então fica combinado assim as atividades, quem está pendente, quem for enviar, né? Só me avisar lá. E a gente se vê na segunda-feira que vem. Tá bom? Se cuidem. Ah, sendo que amanhã tem plantão, tá? Quem quiser entrar no plantão amanhã, fiquem à vontade também. Eu vou mandar o link para vocês na postagem, para quem quiser tirar alguma dúvida comigo das lições. Tá bom? Tchau.